Uma escola de teatro de formação técnica, pública e gratuita. A Escola de Teatro Martins Pena é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, no Rio de Janeiro. De nome completo, Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, mas comumente conhecida como Escola de Teatro Martins Pena. Mas você tem na mão aí um documento onde está escrito... Escola Dramática Municipal. Escola Dramática Municipal porque a Martins Pena surge, né, como primeira casa no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aqui é uma cópia de, provavelmente, um dos primeiros diplomas emitidos, né, por quem se formou nessa escola. Onde acontecia? Onde aconteciam as primeiras aulas da escola? Primeiras aulas da escola, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, subsolo, onde é que é hoje o restaurante Assírios. Era lá que a escola se preparava para dar um novo rumo à arte dramática no Rio de Janeiro. Quando a gente pensa para quem a escola foi criada, o que a gente deveria saber que talvez ainda não saiba? Que Martins Pena criou essa escola para que filhos de funcionários negros pudessem ter acesso ao estudo do teatro. Então a gente pode entender que Martins Pena é o nome da escola, não à toa. Exatamente. Então, o Martins Pena, ele é o fundador da Comédia de Costumes, como ele deixa um legado, né? Um legado no campo da educação. À medida que ele mesmo funda o Conservatório Dramático em 1843, ele Martins Pena, e se engaja na campanha pela criação do Conservatório de Música, que vem a ser a escola de música da UFRJ hoje na Rua do Passeio. Né? O Martins Pena, ao idealizar essas instituições, como o aluno falou, ele estava pensando em instituições públicas e gratuitas de ensino já naquela época, em pleno regime escravocrata, que atendessem também alunos descendentes de escravos, alunos oriundos das camadas pobres da população. Isso é muito importante, a escola vem daí. Por que é importante a gente conhecer a história dessa escola? Acho que é importante porque a Martins Pena é uma escola de formação desses alunos que inicialmente não têm as condições de pagar. É uma escola que é formada também para reflexão, então a gente entende aqui todo o nosso processo enquanto seres dentro de uma sociedade. A gente entende os contextos culturais, sociais, econômicos que estão ao nosso entorno. Então toda a história, o que forma esse espaço aqui também é importante para que a gente se identifique na nossa sociedade atual. A Martins Pena ela tem uma importância fundamental no processo de reflexão dos alunos daqui. Eu digo que eu aprendi a ser uma artista política e ativista dentro dessa escola, porque fora as disciplinas obrigatórias, os professores têm uma preocupação em mostrar aos alunos, incentivá-los nos incentivar, na verdade, né, a entender nossos contextos. Enfim, acho que é um importante espaço de reflexão e formação. Quando os alunos chegam aqui, você acha que eles já vêm com essa questão a partir das suas próprias vivências ou é aqui dentro se começa a trabalhar melhor essa consciência política? Olha, não dá para falar sobre, né, as motivações de todos eles, mas inicialmente o aluno que vem para cá é um aluno que conhece a escola, né, a fama da escola né, vai além muros, e muitas vezes aquele que não pode também pagar uma escola particular de teatro. Então ele vem, e quando ele chega aqui, ele pode até já ter uma inclinação pela luta, mas acho que isso se intensifica. E aqueles que não trazem isso, quando chegam aqui também veem toda a história de luta que a gente tem, sempre foi assim desde o início. Então acaba que isso floresce, como a Sol acabou de comprovar, né? Eu não conhecia muito sobre a história da escola e acabei literalmente me apaixonando e percebendo que eu estou no lugar certo por tudo o que ela disse e ela completou, por ser uma escola que forma um ator político. E antes disso você tinha uma consciência política menos trabalhada? Bem menos trabalhada. Uma escala de 0 a 10 era 1, acredito que hoje 8, talvez quando eu termine o curso 10. E como é que é, ao dar aula, essa relação onde a arte é fundamental, mas a política também?
Isso é uma prática presente aqui, né, na história, no cotidiano dessa escola. A necessidade de se impor, a necessidade de resistir diante de toda essa problemática que a gente vive. Dar aula aqui, receber esses alunos, na verdade, que vão se formar para muito além de atores, mas artistas, atuantes na política, atuantes socialmente, traz uma satisfação para a gente, sabe, Renato? Na verdade, é muito mais do que só formar um ator, alguém que vai apenas para a cena, mas alguém que vai trazer um sentido para a sua vida, um sentido para a sua sociedade, um sentido maior, né, para essa política que está presente aqui no nosso país e vai estar atuando, né, enfim, com a sua arte. Artivistas, né, que é o que a gente está fazendo agora com a proposta do nosso canal. Falando de história, muita gente histórica já passou por aqui. Como é que a gente pode trazer alguns nomes, até para mostrar que a Escola de Teatro já faz parte da história do teatro carioca, brasileiro, quiçá do mundo? Se for começar a falar de lá de trás, começa com Procopio Ferreira, Teresa Raquel, Joana Fon, mas vão vir um pouco mais para frente e outros ângulos que as pessoas esquecem. Orlando Miranda se formou em 1950, é o dono do Teatro Princesa Isabel e fundou a Escola Nacional de Circo. Foi dono do Teatro Galeria também, uma época. Ele mesmo. O Guti Fraga, que montou Nós do Morro, também estudou aqui também na década de 70. Então nós temos também os artistas que estão aí hoje, o Babaioff, a Ileia Ferraz, nós temos a Maria Ceissa, Jaime Periardi, todos vieram daqui e muita gente que está fazendo hoje, como a que está sendo entrevistada ali, que é a Sol, que acabou de fazer Mercedes Batista no teatro, produzindo e atuando. Então nós temos lá o passado, mas temos a galera que está produzindo hoje. Hoje um dos maiores autores que tem teatrais no Brasil se chama Jô Bilac, e saiu daqui da escola. A escola não forma só ator. Nós temos vários iluminadores, cenógrafos, figurinistas que mergulharam no mundo teatral na Martins Pena e foram ver outros caminhos dentro do mundo teatral das artes dramáticas. Ele citou Mercedes, vamos falar de Mercedes. O projeto nasce aqui dentro? O projeto nasce aqui dentro com alguns outros alunos da escola, Ariane Rimes, Juraci Oliveira, Nubia Pimentel, que também é ex-aluna da escola. E inicialmente o projeto, enquanto produção, surge a partir da confecção da elaboração de um projeto para um edital em 2011, mas ele surge enquanto processo de construção cênica aqui nessa escola, exatamente nesse palco. Para contar a história de Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio e uma das grandes precursoras da dança afro-brasileira pelo mundo. Eu queria retomar, posso rapidinho? Por favor. Quando você perguntou da história, eu acho bacana, agora que a gente está aqui aproveitando o Lula também, desculpa, porque uma das grandes questões que se tem no entendimento de dramaturgia, que para mim é paradoxal e dúbio até de se entender, é que há um entendimento de alguns estudiosos de que Martins Pena foi um dos grandes precursores dos estereótipos do indivíduo negro. Então, entender que a escola ela surge a partir também de uma visão dele, em querer pessoas que vinham do sistema de escravidão. Para mim é meio complexo entender isso. Então, eu queria aproveitar o Lula porque é uma discussão muito contemporânea e que está sempre nas discussões de roda de teatro negro, roda de teatro, enfim, de dramaturgia. A gente começa por aí no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta na Escola de Teatro Martins Pena. E falando agora justamente sobre o Martins Pena, mais um pouco para entender essa aparente contradição de uma pessoa politizada, que já queria que pessoas que na época não tinham oportunidade pudessem também se formar como atores, como artistas em geral, e uma percepção que pode existir de que eram estereotipadas as pessoas negras que apareciam nas suas obras. Então, acho que é importante a gente perceber não apenas os textos teatrais, né? Havia um problema de censura na época do Martins Pena, a censura que atingiu ele, inclusive, né? Pensar que em 1831... até 1850, o tráfico negreiro era ilegal e chegaram no Rio de Janeiro 750 mil seres humanos escravizados trazidos à força da África, né? Então, a gente... E ele já criticava isso na sua obra. Exatamente, quer dizer, por conta das críticas ao tráfico negreiro ilegal e mais pessoalmente ao diretor do Teatro São Pedro de Alcântara, que é o atual Teatro João Caetano, que era um português chamado José Bernardino de Sá, que vinha a ser um grande traficante negreiro, responsável
pela trazida de cerca de 30 a 40 mil escravos da África, dos quais 3 a 4 mil morreram diretamente nas viagens marítimas. O Martins Pena, então, ele vai contra esse camarada, que é dono do jornal mercantil, não por coincidência, né? Parece com algumas figuras de hoje em dia, figuras danosas à cultura e que são donos da mídia, donos dos meios de comunicação. O Martins Pena compra briga com esse cara, é censurado e paga um preço muito alto, por isso já tuberculoso morre 2 anos depois. Então acho que a gente tem que ter cuidado, as pessoas que fazem críticas dessa espécie ao Martins Pena, em desconhecer o contexto da obra do Martins Pena, que é muito importante. Falando agora da relação da escola com o Estado, é uma escola estadual, a verba de manutenção vem do Estado? A verba de manutenção vem do Estado, deveria vir do Estado, muito mais, mas eu acredito também que a escola pode ter outras formas de se financiar e se parcerizar. Nós temos 109 anos de história, nós somos uma escola ícone na América Latina, nossos alunos vêm do Brasil inteiro procurar, são 600 pessoas para 30 vagas por semestre, então a procura é muito grande. Então eu acredito que a escola, hoje, por exemplo, a escola recebe o movimento Reage Artista, está aqui dentro discutindo sobre fomento, sobre essas coisas, a escola apoia várias peças de teatro, precisava sim ter muito mais apoio de cultura, mas isso é um problema da cultura em geral, que nós somos vistos como a última coisa. Sempre falaram assim, Secretaria de Educação e Cultura. Na verdade, deveria ser o oposto. A educação está dentro da cultura e não a cultura está dentro da educação. Nós somos muito mais abrangentes, nós fazemos a pessoa pensar. Nós não. Nós damos instrumento para que cada um pense, reflita e crie um novo cidadão. Então, nós somos importantes nisso. Então, a verba tem tudo a ver com isso. Não querem que pensem. A gente tem que parar de pensar que a gente faz arte ou teatro, qualquer tipo de linguagem artística, por amor apenas, né? Tem muito amor envolvido, sim, tem. Mas tem uma necessidade vital mesmo, né? O ser humano necessita de arte. Como a gente necessita comer e ir ao banheiro, né? E isso pode parecer muito exagerado, mas não é. Se você parar para pensar naquela manifestação artística que você é mais familiar, que ele é mais familiar. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de música. Imagina a sua vida sem música. Percebe? Então não tem como. A arte, ela consola, ela te ajuda a refletir, ela te alegra, e sem ela, a sua vida fica um pouco sem sentido, sim, ela te dá prazer. Então são muitas coisas que você, sem ela, você se sente como um pedaço a menos, você teria um pedaço a menos. Pouco tempo atrás, quiseram extinguir o Ministério da Cultura, que artistas são vagabundos. Há pouco tempo atrás falaram que nós deveríamos fazer por menos, com muito mais sacrifício, porque deveria ser assim. Ganhar o sorriso e o aplauso como retorno, né? Isso aí foi dito no Teatro Carlos Gomes, recentemente. Aí eu venho pensando assim, eu vou sair para jantar com a minha família, eu vou ver um show amanhã. Essas pessoas que falaram que nós somos vagabundos, são as mesmas pessoas que falam assim, eu vou ver um show, depois eu vou jantar, eu vou ao cinema, depois vou jantar, eu vou ao teatro, depois vou jantar. Ué, o cinema, o teatro, o show é feito por quem? São artistas, são verdadeiras estruturas artísticas, profissionais, e esses alunos dedicam 5 horas por dia, durante 5 semestres, 2.800 horas de curso, para ter a possibilidade de entrar no mercado das artes. Não é fácil. E queria acrescentar a resposta do Marcelo, assim como chegaram 750 mil seres humanos trazidos à força de África entre 1831 e 1850, quando o tráfico negreiro foi finalmente abolido, mas não a escravidão, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem uma dívida histórica para com os descendentes desses escravos, milhares e milhares de pessoas. Aliás, essa dívida chegou a ser considerada por Rui Barbosa após a escravidão, mas não foi à frente, né? Porque seria muito absurdo o Estado tentar recompensar os escravos pelo mal que eles sofreram, mas na verdade não é absurdo nenhum, é a coisa mais lógica. Assim como as cotas, assim, em analogia, o Estado também tem uma dívida para com a Escola de Teatro Martins Pena, que é uma escola de 110 anos que vem sobrevivendo apesar do Estado. Então, a gente não é um destino inglório dessa escola a gente ficar lutando contra o Estado, quando o Estado deveria nos representar. Evidentemente que ninguém vai ficar esperando o Estado ter essa benesse pela Martins Pena, mas fica registrado aqui a nossa queixa e nós vamos nos organizar, vamos resistir e vamos enfrentar isso e vamos vencer.
A gente está falando que agora estamos mobilizados, estamos resistindo, mas sem esquecer que 5 meses antes dessa escola, 5 meses depois dessa escola ter sido fundada, ela também teve um problema em relação à gestão, em relação ao financiamento, falta de professor, e que isso está ligado ao que a gente vive hoje ainda. Né? Então, 5 meses após ela começar a funcionar, a gente encontra os mesmos problemas aqui, quer dizer, tem correspondência lá com o que está acontecendo aqui. É uma história de 110 anos de resistência mesmo. E como é que essa desvalorização da cultura e da própria escola afeta o dia a dia? Renato, assim, na verdade a gente sabe o valor e a importância da arte, né, da cultura. Nós somos profissionais da arte, mas o que a gente realmente é muito carente é que o Estado se aproprie disso e que tenha essa clareza, essa consciência. Para a gente é muito difícil estar aqui na Martins. A Martins existe, sobrevive por iniciativa e empenho das pessoas que estão envolvidas diariamente com essa escola, né? Por quem passou pela escola, por quem está na escola, porque tem uma relação de afeto com a escola, os nossos alunos, os nossos professores. A gente, na verdade, aqui acaba fazendo de um todo, né? A gente cuida do espaço, a gente limpa o espaço, a gente abre, fecha, a gente não tem funcionários agora nesse momento, pior ainda, na verdade é um histórico da escola, essa carência de funcionários e de professores também. Daqui a pouco, no fim do ano, inclusive, a gente perde alguns contratos, né? Mas a gente põe essa escola para funcionar. Então, assim, graças à ação da gente, a gente consegue, na verdade, manter viva essa escola. Agora, no dia a dia, é difícil. É difícil porque, na verdade, a gente se depara com uma série de dificuldades para conseguir chegar aqui, para conseguir dar a aula, para conseguir colocar em prática as nossas ações, os nossos projetos, tudo que a gente está tentando viabilizar aqui dentro. E é importante que o Estado, né, mais uma vez, possa se sensibilizar, né, definitivamente com essa escola, que é a mais antiga da América Latina, que tem o seu valor histórico, funcional, social, para que realmente a gente possa ter uma vida mais digna. Acho que, como a Cris falou, a Martins ela vive num processo de resistência desde quando eu entrei aqui até hoje. Estou sempre nos movimentos e o aluno, enfim, a gente vive numa cadeia de produção, uma cadeia dentro do sistema econômico também. Então, o aluno que está aqui dentro, ele está relacionado com a Xerox do outro lado da rua. Então, a gente tem um gasto de passagem quando há limitações referentes ao transporte. A gente tem gastos com alimentação. Isso afeta a nossa vida porque é uma escola de formação. Então, a gente se prepara para, em 2 anos e meio, sair daqui com um diploma. Mas a gente vai sendo atravessado por essas questões todas. Não tem direito à gratuidade do transporte público? Tem, mas a Martins, vez ou outra, passa por algumas questões relacionadas a esse apoio e durante um período ela esteve sem, a gente já teve aqui na escola apoio com alimentação, mas isso vai dependendo da gestão que está de acordo aqui com a escola, né? Os cursos médios, eles têm direito à gratuidade de passagem de alimentação. Como a escola é subsequente, existe um entendimento que não seria necessário, que é totalmente errado. E tem que ser feita uma lei nova que ampare os alunos do subsequente. Você imagina alunos que se propõem a fazer um curso de 2 anos e meio com 2.800 horas, se não deveriam ter total apoio. Já acabaram o ensino médio, estão abrindo mão de ir para uma faculdade para fazer esse curso. Então deveriam ter muito mais apoio. Então a passagem, a alimentação deveria ser prevista em lei. Se não é, já está na hora de ser feita essa lei para apoiarem e não ter mais mudanças de ter ou não ter, e sim ser obrigatório ter isso para os alunos. Então, no próximo bloco, e depois da Martins? O futuro de quem se forma, de quem passa pela Martins Pena. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Conheça o canal do YouTube Artivismo Martins Vive. O coletivo surgiu da vontade de união entre a participação política e ações artísticas e culturais vividas pela Escola de Teatro Martins Pena. Unidiversidade está de volta na Escola de Teatro Martins Pena. E viver de teatro, viver da arte. Em outras palavras, qual o futuro que você imagina depois de formado na escola? Olha, é difícil imaginar. No caso, seria colocar um sobreviver, né? Porque viver de arte aqui, como todos os problemas que já foram citados, a gente fica imaginando depois com o diploma na mão, né? Como é que vai continuar? Eu acho que a guerra, talvez, ela aumenta e a única coisa que nos mantém aqui, como a professora disse, é realmente o amor, é a vontade, é a motivação de estar aqui e de não desistir nunca. Mas realmente
pensar no futuro da maneira como está o presente hoje me deixa nervoso. Você que faz parte da escola, mas também já tem produz seus próprios trabalhos, como é que você pensa esse ator formado na escola? Acho que a Martins Pena é uma escola que nos possibilita entender como que acontecem as coisas fora da escola, né? Até pela diversidade de professores que a gente tem. Então, são cabeças pensando diferente, então a gente vai para o mercado preparado. Mas há essas questões que são maiores que a gente. Quando o Marcelo fala dessa lei para a escola de teatro, é uma lei que, na verdade, se estende para a cultura de uma maneira geral. O movimento que está aqui, o Reage Artista, movimentos pela cultura, na verdade, está lutando pelo pagamento do fomento no ano passado, que estava na gestão antiga, que até hoje a gente não tem um retorno mais objetivo. As respostas que se tem só vão postergando a data para o pagamento. Então, assim, a gente precisa de uma lei para a escola, a gente precisa de uma lei para os artistas em geral, para os atores. Enfim, acho que a gente precisa realmente de uma lei que entenda as necessidades do artista e entenda que o artista é necessário para a sociedade. Se você quiser saber mais sobre o Reage Artista, existe um Unidiversidade feito com eles, a partir deles. Procura no site. É importante ressaltar também que, apesar de todas as dificuldades que a gente vive, tem uma potência muito grande na Martins Pena. Né? Assim, os alunos saem daqui com uma vivência que é tão difícil, mas que tem tanta utilidade para a vida, para a realidade artística e cultural que a gente conhece no nosso país, na nossa cidade, que isso é dignificante, sabe? O teatro é muito maravilhoso, né? Então a gente consegue, apesar de tudo, sobreviver, resistir. Eu estava falando de Idade Média outro dia com os alunos, e como a proibição religiosa impediu o teatro, e como o teatro, na verdade, volta dentro da própria igreja e diz, eu vou ficar. Já que você diz, eu saio, então eu entro na sua casa. Então, acho que, na verdade, assim, essa potência da Martins Pena, que faz com que a sociedade conheça e reconheça as pessoas que são formadas aqui, que ficam engajadas, sim, que vão participar de grupos importantes, sim. São alunos que entram no AMOC, alunos que criaram aí vários grupos, teatro independente, alunos que vão dar aula em outros lugares. Eu estava vindo para cá e aí eu tive um relato assim tão bacana. Peguei um táxi rápido no caminho e o motorista me falou, vou te deixar ali na Martins Pena. Conhece? Conheço, eu vou ali de vez em quando. Eu fiquei tão feliz. Você vai lá assistir? Não, minha filha se formou ali. Como isso vai se perpetuando, como a gente consegue disseminar, como a escola, apesar de tudo isso, né, com essa vivência de 109 anos, como consegue, às vezes, sem a gente saber, tá aí expandindo braços e pernas em outros lugares, e a gente vai perpetuando isso, né? Nós, professores, artistas, que na verdade formamos os nossos colegas. Então, enquanto a gente tem orgulho dessa escola, orgulho de tudo que a gente passa e de como a gente resiste a tudo isso que a gente enfrenta. Por exemplo, se você for na Maré hoje, tem um trabalho lá entre Marés do Flávio e da Renata Tavares, que se formaram aqui. Você tem um trabalho de rua da Ítala Isis, que é Cidades Invisíveis. Você tem uma drag queen, que é um ator chamado Pascoal, que tem a Absinto, que é uma drag queen maravilhosa, que veio adquirir o conhecimento do teatro aqui. Essa multidiversidade, essa pluralidade que a Martins oferece, que não só porque às vezes a gente fala quem está na televisão, mas não, existem vários movimentos na cidade do Rio de Janeiro, feitos por alunos formados aqui e que estão trabalhando e existindo e vivendo de arte com toda a decência do mundo. A gente tem uma ideia antiga, desde a escola, antes da escola passar para a FATEC em 2006, 2007, né? Me corrija se eu estiver errado, desculpe. Porque eu estou aqui já há 25 anos, né? Então, o que a gente sonha para os alunos, na verdade, um sonho antigo, é que a escola continue o seu curso técnico, mas que ela abra uma outra frente também, uma licenciatura em teatro. Na medida que esse aluno que sair com a licenciatura, ele terá um diploma que vai permitir não só ele trabalhar com amor, que é necessário sim, mas ter um respaldo na realidade, não é? Um diploma que permita ele prestar concursos para professor e, enfim, ter outras possibilidades no mercado de trabalho que não só a luta desesperante, né, para a sobrevivência. O que fica? Como é que a gente pode, para encerrar o programa, deixar aqui para quem está em dúvida, se vem para cá ou se não vem, uma mensagem falando do que pode encontrar aqui? Olha, vai encontrar luta, vai encontrar amor, vai encontrar dedicação e vai encontrar orgulho de trabalhar e de estudar, né, num lugar como esse. Acho que a Jaqueline chegou num ponto que é fundamental. A gente, como professora, olhar os nossos estudantes atuando em companhias como Ensaio Aberto, como Moitará, como a MOC, e formando tantos outros, né, que vão trabalhar com iluminação, com dramaturgia.
é muito orgulho, eu sou muito feliz aqui dentro e eu acho que quem vier para cá também vai ser muito feliz, porque eu acho que é contagiante. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Cristiane, Lula, Jaqueline, Sol, Rodrigo e Marcelo por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.